Bom, e eu posso fazer esportes? Posso praticar esporte? Eu tenho epilepsia? Posso? O que eu posso e o que eu não posso fazer? Eu posso jogar futebol? Posso, né? Posso nadar? Posso? Sim ou não? Assistido, né? Assistido, posso nadar. Eu posso pular de paraquedas? Eu adoro pular de paraquedas. Posso pular? Não? Acompanhado? Bom, e aí? Pulo ou não pulo? Eu tô lá, fui fazer um passeio lá na Austrália e me chamaram para pular de paraquedas lá no lugar. Paraglide, vou fazer um paraglide. Posso pular de paraglide ou não posso pular de paraglide? Bom, então assim, esporte sim, esporte radical não. Tá? Então a gente orienta alpinismo, paraquedismo, essas coisas, né? A gente deve orientar o paciente a não fazer. É lógico, se ele está lá na Austrália e ele quer pular de paraglide com o instrutor, tudo bem, só que idealmente ele deve avisar o instrutor que ele tem epilepsia, tá? Porque se ele tiver uma crise no meio do voo, já pensou, né? Então, teoricamente, a gente deve orientar o paciente a não praticar esse tipo de esporte, tá? E a natação, ele pode fazer sim, mas sob supervisão, tá? Não existe nenhuma contraindicação desde que ele esteja sob supervisão. E esse negócio da supervisão é muito sério, porque assim, o paciente afoga de fato. Quando alguém vê, já foi, né? Então precisa ficar muito atento. Bom, então assim, eram algumas perguntas que eu coloquei. Eu acho que a gente tinha que suscitar algumas... O que vale a pena a gente falar de epilepsia ou não, né? Tem muita coisa, senão a gente ia se alongar demais. E para terminar, eu quero só deixar aqui, assim, nós temos algumas entidades que trabalham com epilepsia. Então a LBE, né, que é a Liga Brasileira de Epilepsia, tá? É uma entidade que é voltada para profissionais que trabalham com epilepsia. O site é esse daqui, ele está em construção, então pelo amor de Deus, entre lá, não desanime, isso vai melhorar, tá? Mas tem uma parte aberta ao público que tem informações gerais, informações sobre eventos e tudo mais, tá? Existem duas associações, a Associação Brasileira de Epilepsia, que é esse o endereço, e a ASP, né? A ASP é sediada em Campinas, a ABE em São Paulo, capital, né? E são essas duas voltadas para pacientes, né? Então, vocês podem entrar no site, procurar informações de eventos e tudo mais, né? Para quem tiver interesse, tá? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu acho que encerrei as minhas perguntas para vocês, né? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa... Na prática, de fato, esse estigma hoje na nossa sociedade, a gente fala muito desse estigma, mas é uma questão antiga, né? Mas o estigma na sociedade contemporânea, o rótulo, o isolamento do indivíduo. Ele é muito presente, muito presente. Então a gente tem dois estigmas principais, né? O estigma familiar, que esse é o pior, né? Porque a própria família ela isola esse paciente, né? Então essa pessoa ela é tratada à parte, ela é considerada incapaz por uma série de coisas, né? E essa questão do contágio é muito interessante, porque aqui em Ribeirão Preto, em cidades grandes, eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas eu recebo muito paciente, assim, de regiões mais de interior, né? Estados menos populosos. E aí o que a gente vê é assim, chega ao ponto da pessoa, em algumas situações, ter o prato que ela usa, o copo, o talher, né? E que aquele é o dela e ninguém mais usa, né? Então a gente ainda tem isso no Brasil, tá? E o estigma social. Então, o estigma social ele é um pouco mais fácil de ser lidado quando a pessoa tem menos crise, porque se os outros não sabem que ela tem crise, não tem problema, né? Agora, quando a pessoa tem muita crise acordada ou durante o contato, o convívio social, isso dificulta bastante, mas ainda é muito presente. Outra questão nessa mesma linha, a família adoece junto com o paciente, né? Então sempre é a desculpa do paciente,
muito focalizado no paciente. Eventualmente, um fármaco existente, uma criança, por exemplo, ou um adulto que vai para a cirurgia, digamos, está livre de crise. Não tem mais a desculpa. Então, não tem mais a doença nem no indivíduo, nem na família. E isso passa a ser um problema, né, social. Às vezes sim, às vezes chega a tal ponto o problema que a gente tem duas situações. O problema para o paciente é que ele começa a fingir crise, né? Então o paciente que ele tá tão acostumado com a situação de ter crise epilética, que quando ele vai, por exemplo, um tratamento cirúrgico, como o Norberto citou, e ele fica sem crises epiléticas, a família começa a cobrar dele. Bom, antes você não trabalhava porque não tinha crise, você não acordava cedo porque tinha crise, você não fazia isso porque tinha crise. Agora você não tem. Aí o que ele faz? Ele passa a ter, né? Então ele começa a inventar crise, né? Outro problema desse paciente é a aposentadoria, né? Então eu estou afastado, auxílio-doença pelo INSS. Aí ele vai na perícia, bom, eu estou sem crise. Aí ele perde o auxílio-doença. Só que ele perde o auxílio-doença numa situação em que às vezes ele está há muito tempo fora do mercado de trabalho. E se é ruim emprego para quem já está trabalhando, imagine para quem está há muito tempo sem trabalhar. Então ele não consegue emprego. O que ele faz? Ele volta a ter crise. Então o negócio é ter crise, porque se eu tiver crise eu vou ter pelo menos meu auxílio-doença. Então tem esse lado do paciente. E tem o lado da família, sem dúvida, né? Então, isso é mais comum da mulher em relação ao homem ou à criança, né? Então a mulher, ela tem o hábito na sociedade brasileira ainda de assumir muito o papel de cuidadora, né? Então é aquele marido que é dependente da mulher, porque ela cuida dele, porque ele tem epilepsia, e aí um dia ele se vê bem, ele sarou, não precisa mais dela no pé dele, né? Tá? E aí a gente tem várias situações em que tem até divórcio por conta dessa situação, tá? Porque o marido passa a não aceitar essa posição de cuidadora da esposa, e a esposa não aceita perder essa situação. Em relação ao filho, é o que a gente chama do luto da mãe, né? O vazio que fica na vida da mãe, porque o filho passa a ter uma vida independente e não precisa mais tanto dela. Como toda mãe tem maior ou menor grau quando o filho cresce e sai de casa, né? Mas nessa situação é um pouco mais pior. Mais pior é feio, né? É pior porque o que acontece? É aquela pessoa que ficou muito dependente, né? E de repente ela está, ou se considera muito independente. Mas isso de fato existe. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bom, então eu vou chamar o Arthur para falar agora, né?